Pois bem, meus irmãos, prosseguimos no estudo dos Evangelhos. Estamos agora na página 89 do nosso livro. Vamos ao item número 6, a purificação do templo. Vamos contextualizar o que nós estamos estudando. Faltam cerca de 5 dias para a Páscoa, a terceira Páscoa que Jesus participa. E Jesus vai morrer nessa Páscoa, né? Nesse processo, Jesus tinha deixado a Galileia. Jesus está agora na região da Judéia, foi a região da Pérea, que você olhando no mapa fica junto da Judéia, né? A Judéia do lado esquerdo do Jordão e a Pérea do lado direito do Jordão. E agora Jesus está em Jerusalém e em Betânia, onde morava Lázaro, que ficava a 3 quilômetros de Jerusalém. E no momento em que Jesus estava em Betânia, que ele veio para Jerusalém, ele chorou sobre Jerusalém, viu o estado, né, infeliz, né, que a cidade viveria devido à perseguição. Jesus Cristo falou que os ímpios iriam destruir Jerusalém. Existe um ódio anormal contra Jerusalém. Nós presenciamos isso até no Brasil, mas presenciamos em outros países do mundo também. Israel está lá tentando libertar. Tem mulheres lá, israelitas, que aparecem machucadas porque eles batem em homem, mulher, crianças. Crianças foram decapitadas. Cerca de 40 crianças foram decapitadas. Crianças foram colocadas no forno e assadas. E mesmo assim, muitas pessoas no mundo continuam criticando o fato de Israel enviar o seu exército para tentar libertar centenas de civis que estão presos pelos terroristas. Então, para nós vermos que é um ódio anormal. E foi por isso que Jesus chorou. Porque Jesus Cristo viu essa situação futura de Israel, né? Ele, como Deus eterno, como um homem também, sendo revelado por Deus, ele sabia dessa situação futura de Israel. Nós estamos, segundo a cronologia histórica, no ano 29 da era cristã, o ano que Jesus morre, e em 41 anos, essa palavra de Jesus vai se cumprir. Jerusalém será destruída. E agora Jesus chega em Jerusalém e vai ocorrer a purificação do templo. É a segunda purificação do templo que Jesus faz. No início do seu ministério, ou seja, cerca de 3 anos, Jesus esteve no templo e a situação foi a mesma. Lá ele expulsou os cambistas, okay? Ele foi questionado por que ele fazia aquilo. Ele disse: derribar este templo em 3 dias eu o reedificarei, falando do templo dele, né, o corpo, mas eles pensaram que era do templo comum. E agora, 3 anos depois, Jesus volta lá, a situação era a mesma. Nesse período, Jesus esteve a maior parte do tempo na Galileia, entre a primeira e a segunda purificação do templo, porque a situação de perigo era evidente. Nesse período, João Batista foi morto, então ele esteve evangelizando a Galileia. E agora, nesses últimos dias, está aqui na Judéia e em Jerusalém. Bom, a nossa leitura, que eu separei aí para vocês, é Mateus. Vamos ler Mateus capítulo 1, versículos 12 a 17. Eu peço a você que fique com a sua Bíblia. A recomendação é sempre que o aluno esteja em casa, de preferência num quarto separado, onde não tenha filho pedindo. Se for esposa, não tenha esposo pedindo alguma coisa. Se for esposa, não tenha esposa pedindo alguma coisa, para você se concentrar. Porque o aprendizado, ainda mais das Escrituras, não é simples, não é fácil, tá bom? Então, mantenha a sua Bíblia aí junto para nós lermos outras referências também. Então, primeiro, Mateus capítulo 21, versículo 12. E entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo,
e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Tinha se tornado um grande comércio. Nós sabemos que muitos judeus vinham de longe, de Roma, da Grécia, da Babilônia, da Pérsia, do Egito, diversas partes do mundo, e não tinha condições deles trazerem um animal de longe. Então, num certo sentido, era normal você pegar um animal. Não era o bom. O bom era você ter um animal criado na sua casa, porque eles criavam uma ovelha como nós criamos hoje um cachorro, um gato, um animal de estimação. E havia, claro, uma comoção na família, que era a intenção divina, quando o pai falava: nós temos que levar a nossa ovelhinha para sacrificar em favor da família. Aquilo para os filhos era algo que pesava na consciência deles. Experimente hoje você, por exemplo, matar um gato, um cachorro, sacrificar um gato, um cachorro. Vai haver uma comoção. Eu conheço o caso de famílias pobres com dificuldade, que o gato teve uma enfermidade e eles levaram o gato para fazer uma cirurgia, gastaram dinheiro. Mas por quê? Porque para eles é uma vida, faz parte da família. Esse é o ponto. Então, quando eles pegavam uma ovelha e para a família nós vamos ter que levar, os filhos falavam: pai, por que nós temos que fazer isso? Então o pai falava: olha, é porque nós homens nós pecamos, papai peca, mamãe peca, então nós temos que fazer essa intercessão, tá bom? E levando esse animal para ser sacrificado. E os filhos falariam: pai, então nós temos que parar de pecar. Mas filho, você vai crescer também, todos nós precisamos de um sacrifício para nos substituir no lugar de morte. Então, essa era a mensagem. E ele tinha que levar o animal lá, e pela lei, ele tinha que colocar a mão na cabeça do animal, ele presenciava o sofrimento do animal, tudo aquilo mexia com o ser humano, para ele pensar duas vezes sobre o pecado que ele cometia. Irmãos, diz a história que, além de vender os animais, ainda não estou falando nem da troca de moedas. A história diz que, além de vender os animais, tinha casos que ele falava assim: para que você levar o animal lá, ver o animal sofrendo? Me dá um dinheiro aí, me dá um trocado, que eu levo o animal lá para você. Eu falei assim: então tá bom, leva essa ovelha lá para ser sacrificada por mim. E o indivíduo pegava a ovelha, saía dali como quem fosse levar para sacrificar, dava uma volta e daqui a pouco a ovelha estava sendo vendida de novo. Ou seja, a mensagem divina tinha a finalidade de fazer com que o ofertante sentisse a dor de um animal sofrendo. Isso para a salvação do homem. Não é bom o animal sofrer. Deus não queria que o animal sofresse, mas Deus precisava ensinar ao homem a mensagem da substituição no lugar de morte. Então, os animais, eles então passavam por esse sofrimento no lugar do homem, para simbolizar o Messias que passaria esse sofrimento no lugar de morte para substituir a humanidade. Bom, além daqueles que vendiam e compravam no templo, tá bom? Esses animais, vendiam animais para aqueles que vinham de locais distantes, tá bom? Havia também os cambistas, porque a moeda de Roma, principalmente por ela ter sempre ali alguma divindade pagã, ela não era aceita no templo. E isso era padrão, né? Normalmente, por exemplo, os Césares, né, os imperadores, colocavam às vezes a esfinge dele de um lado e do outro lado a esfinge de Apolo, de Júpiter. Então isso não era aceito no templo. Eles tinham que trocar essa moeda. E essa troca, claro, trazia também um grande recurso financeiro para o templo. E vocês já se perguntaram de onde que vem a expressão banco para aqueles que guardam dinheiro? Estranho, né? Banco. Por que o local onde se guarda dinheiro, o local onde você faz a troca de moeda, por que é chamado de banco? Porque, segundo a história,
os cambistas, eles ficavam ou no templo, na entrada do templo, ou até na entrada das cidades, sentados em um banquinho, e quando chegava o forasteiro: está vindo de onde? Está vindo de Roma. Você não quer trocar logo as moedas aqui? Então ali ele fazia a troca de moedas, né, de Roma pelas moedas que ele deveria usar ali naquele local. São chamados cambistas, é o câmbio que existe até hoje. E é daí, acredito, que vem a expressão banco, tá bom? Até hoje é utilizado por causa disso. Quem criou isso? Foram os israelitas. Os israelitas, eles dominam o sistema financeiro do mundo. Eu trabalhei no mercado financeiro e, como eu era analista de sistemas, eu via lá a lista dos operadores, né? Aqueles que compravam e vendiam na Bolsa de Valores, no Open Market, né? E a maioria eram nomes judaicos. E os donos, eu trabalhei em mais de um banco, a maioria dos donos de bancos eram judeus. Foram eles que criaram esse sistema, tá bom? E aqui o que nós estamos vendo é um sistema bancário, os cambistas. Jesus expulsou todo mundo dali. Jesus expulsou todo mundo dali. E não era uma questão de violência, não. Eles não tinham nem como reagir, porque Jesus estava fazendo aquilo com a autoridade do Espírito Santo de Deus. Eles não tinham como reagir. Vamos pegar e vamos dar um couro nesse profeta? Eles não tinham como fazer isso. Eles não tinham como fazer isso. Eles não tinham como agir, porque o Espírito Santo não permitia. Aquilo era uma limpeza espiritual. E, principalmente, eles sabiam que eles estavam errados. Eles sabiam que eles estavam fazendo a casa de Deus de comércio. Você deve estar falando agora no seu coração: pastor, isso está acontecendo no nosso meio. Existem igrejas, irmãos, existem denominações e igrejas que é só comércio. A quantidade de tempo que eles se dedicam para pedir oferta é maior do que o tempo de pregação da palavra de Deus. Você pode analisar isso. Até em Assembleia de Deus eu já vi isso também. O tempo que se dedica para pedir oferta, a Assembleia de Deus está adotando isso, é maior do que o tempo do sermão que é feito naquele dia. Isso é pecado. Isso é pecado. Isso está errado. Lembre-se, pecado, o que significa pecado? Significa errar o alvo. Isso é pecado. Não vou dizer que esses pastores tenham que ser excluídos, tá bom? Não vou afirmar isso, mas que é pecado, que é um erro, a palavra de Deus, ela tem que ter o tempo principal durante o culto. Você vai pedir oferta, porque aqui também no templo pedia-se oferta, tinha lá as arcas para as pessoas colocarem a oferta, isso era normal. Mas não pode ser o tema principal de um culto, né? Tá bom? Pois bem, eu gostaria que vocês, nesse paralelo que eu sempre faço com vocês, estamos estudando os evangelhos em harmonia, estamos lendo Mateus 21, versículo 12, tá bom? Eu queria que vocês abrissem suas Bíblias em Marcos capítulo 11, que conta a mesma história, e nós, lendo Marcos e Mateus, nós temos a história mais completa. Nós vamos ler também João, porque João também conta essa história, ok? Pois bem, vamos ler então Marcos capítulo 11, versículos 15 e 16. E vieram a Jerusalém, e Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não consentia que ninguém levasse algum vaso pelo templo. Ou seja, essa atitude de carregar vaso, por que eles estavam fazendo isso? Bom, não tem como nós precisarmos, mas muito provavelmente os utensílios sagrados do templo, eles eram utilizados para receber ofertas, como que dizendo, as pessoas ofertariam mais. Esse aqui é um vaso, né, do templo. Muitos vasos eram de ouro. Os romanos, quando saquearam o templo, eles tinham um olho grande nessas peças de ouro,
ok? Que os israelitas guardavam no templo, ok? Então, eles tinham essa ambição, vamos assim dizer, tá bom? Pois bem, então, prossegue a leitura, voltando, Mateus capítulo 1, versículo 13 agora, estamos na página 89, o versículo 13, então, de Mateus diz: E disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. Bom, quando nós lemos lá no texto anterior, Jesus disse que tinham feito a casa de comércio. E aqui Jesus usa uma expressão mais prezada para eles, covil de ladrões. Aquelas pessoas que tinham algum temor a Deus, a Yahvé, à lei, ao templo, às ofertas, que receberam a primeira repreensão, o que eles deveriam ter feito? Deveriam ter saído daquilo ali, ou buscar outra forma de sobrevivência. A situação é difícil, vivemos em grande pobreza, mas eu não posso tirar a minha sobrevivência da corrupção do culto. Esse profeta está certo. Estou usando o termo profeta porque era o termo que eles usavam, né? Ele abandonou o templo, porém a maioria não estava nem aí. Uma palavra-chave para descrever essa geração, nós já estudamos, vou lembrar a vocês, Jesus Cristo descreveu eles como alguém que, se cantasse uma música triste, eles não choravam, se cantasse uma música alegre, eles não dançavam. Ou seja, uma geração insensível, aplicando, claro, aos temas espirituais. Eles ouviam a palavra de Deus e para eles aquilo não era nada. Eles não mudavam. Eles não mudavam. Então Jesus chamou de covil de ladrões, ou seja, Jesus está usando palavras pesadas para ver se mais alguns despertam. Porque essas pessoas, elas que serão perseguidas, destruídas pelos romanos, e mesmo antes da destruição do ano 70, quando nós estudamos a história de Israel, nós aprendemos que os governadores que governavam a Judéia antes da destruição do ano 70, esses governadores, está relatado na história dos Hebreus de Flávio José, eles ficavam provocando os israelitas para que eles se rebelassem, porque eles queriam um motivo para eles atacarem e principalmente saquear a riqueza, tá bom? E conseguir escravo, tanto que quando eles destruírem Jerusalém no ano 70, no arco de Tito, aquele que destruiu Jerusalém, aparece soldados levando o castiçal, um castiçal de ouro. E foi depois disso que eles construíram aquele local chamado Coliseu. Claro, para uma construção daquela era caríssimo, né? Então, eles conseguiram dinheiro e escravos que eles levaram da Judéia. Então, aquilo ali foi um plano, foi planejado. Provoque os judeus, provoque os judeus, provoque os judeus. Até que eles conseguiram, fizeram uma grande destruição. Tá bom? Bom, o termo covil ali, no grego é o termo spelaion, que significa uma caverna, um local onde animais se intocavam para poder atacar outros, tá bom? Outras vítimas. E era assim que era a situação daqueles israelitas, né? O versículo 14 diz: E foram ter com ele ao templo cegos e coxos e curou-os. Bom, isso aqui é importante, irmãos. Existem as autoridades judaicas, elas querem matar Jesus. Nós vimos, elas já queriam matar até Lázaro, porque por Lázaro ter ressuscitado e dar testemunho, muitos criam. Então eles já tinham decidido até matar Lázaro. Eles já estavam decididos a matar Jesus. Eles estão procurando uma oportunidade, porque o povo recebendo aquela palavra de graça, vendo os milagres,
Se as autoridades judaicas pegassem Jesus ali no templo, no meio do povo, o que aconteceria? Aconteceria que o povo se revoltaria. Nós veremos que nesses últimos dias agora, Jesus, ele fica durante o dia no templo e à noite ele já não vai nem mais para Betânia. Veremos que nos últimos dias ele vai para o Monte das Oliveiras e lá ele fica ensinando à noite. E durante o dia vem ensinar. E esses últimos 4, 5 dias, irmãos, é o período, podemos dizer, da maior concentração de sermões de Jesus. Desde aqueles clássicos de João 15, 16, 17, o sermão profético de Lucas 21, de Mateus 24, esses sermões são todos feitos nesses últimos dias. Porque Jesus está, podemos dizer, pregando de dia e de noite. Então Jesus curou a todos, ou seja, os sinais aumentaram, né? Versículo 15. Vendo então os principais dos sacerdotes, observe, os principais dos sacerdotes, segundo a história, irmãos, haviam 24 ordens de sacerdotes nesse período, que eram famílias, né? Porque começou com a família de Arão, mas Arão foi tendo seus filhos e foi se desenvolvendo. Então haviam famílias de sacerdotes e as ordens que se formavam, porque eram muitos ofertantes. Não eram muitos ofertantes. Tanto que lá no autor dos Hebreus, ele diz que eles teriam feito uma mudança significativa no altar do incenso. Porque cada ofertante que trazia um animal, eles tinham que pegar aquela oferta, sair ali do altar dos holocaustos que estava no pátio, passar pela pia, se lavar principalmente as suas orelhas, né, que simboliza, né, para eles estarem com os ouvidos limpos para ouvir a palavra de Deus, entrava no lugar santo e ali naquele trabalho diário eles tinham que cuidar da luz do castiçal que ficava à esquerda de quem entrava no templo, tinha que cuidar de se alimentar, né, do pão que estava na mesa dos pães da proposição, e eles tinham que levar o sangue da oferta até o altar do incenso, colocar nas 4 pontas do altar do incenso e interceder pelo ofertante. Segundo o autor dos Hebreus, esse altar do incenso teve uma alteração nele, porque ele ficava antes do segundo véu, que era o primeiro véu ficava na porta do lugar santo. Tinha um segundo véu que ficava na porta do Santo dos Santos. Esse sacerdote, ele não entrava no Santo dos Santos. Era só o sumo sacerdote uma vez por ano. E o que o autor dos Hebreus diz? Que esse altar do incenso estava depois do segundo véu. Ou seja, estava lá no Santo dos Santos. O que isso significa? Significa que a intercessão diária, ela não era completa. Eles só chegavam no altar do incenso uma vez por ano. Isso está errado. Isso não podia ter sido alterado, independente da quantidade de pessoas que estivessem ofertando. Eles tinham que fazer o processo que Deus exigiu. Eles tinham que levar a oferta até o altar do incenso. E como o autor dos Hebreus diz que esse altar já não estava mais no lugar santo e eles não podiam entrar no Santo dos Santos, o que nós concluímos? A oferta não era completa. A intercessão não era completa. Tá bom? Então, esses principais dos sacerdotes e os escribas diz que eles viam as maravilhas que Jesus fazia, né? Bom, essa expressão aqui, maravilhas, taumácios, no grego, ela significa algo magnífico, algo incomum, porque Deus realizou maravilhas no Antigo Testamento. E você vê maravilhas, né, que está sendo descrita aqui como coxos e cegos, diversas enfermidades. E todos chega um cego, é curado, chega outro cego, chega um coxo sem andar, sai dali andando, né, ou pulando de alegria, e outros milagres, né?
essas maravilhas, o que você pensa assim? Bom, pelo menos ver sinais, isso converte até o incrédulo, né? Porque Jesus Cristo havia dito, né, que uma geração má e incrédula pede sinal. Porque você vê um paralítico andar, aquilo mexe com o ser humano. Irmãos, a falta de sensibilidade espiritual, a falta de temor a Deus era tão grande que nem diante dessas maravilhas eles mudavam a atitude. Eles vão continuar com a determinação de matar Jesus. Então eles viam as maravilhas e diante dessas maravilhas, as crianças, os meninos, começaram a clamar no templo: Hosana ao filho de Davi. Não é a primeira vez, eles falaram isso para Jesus no caminho, né? E os fariseus lá falaram para Jesus: fala para eles se calarem. E Jesus Cristo disse que se eles se calassem, até as pedras clamariam. E aqui eles também se indignaram. E no versículo 16 está escrito: e disseram-lhes: ouve o que estes dizem? E Jesus lhes disse: sim, nunca lestes pela boca dos meninos e das criancinhas de peito, tirastes o perfeito louvor? E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, e ali passou a noite. Ou seja, aí então já vão restar 3 dias para a morte de Jesus. E como eu disse para vocês, são nesses 3 últimos dias finais que Jesus vai se concentrar em pregações de dia e de noite. O comentário prossegue: o templo havia se tornado um lugar de comércio e não de adoração. As pessoas que traziam seus animais para serem sacrificados simplesmente compravam um animal, ou seja, as pessoas não traziam mais seus animais para serem sacrificados, simplesmente compravam um animal e levavam para o sacerdote sacrificar. Havia umas exceções, como eu falei para vocês, pessoas que estavam distantes, vinham de Roma, não tinha como eles trazerem uma ovelha de lá. Mas, pela descrição histórica, o israelita que morava até ali em Jerusalém também, ele falava: para que levar a ovelhinha da família, né? Eu chego lá, dou um dinheiro e dou um dinheiro para alguém levar também essa ovelha e ela é sacrificada, não vou nem vê-la sacrificar. Então, aquele processo que Deus havia instituído para que o ofertante percebesse a dor do animal e assim ele tivesse um ensino sobre a substituição que o Filho de Deus faria pela humanidade, essa lição desaparecia. Virou um rito em que a mensagem que deveria ser aprendida com o rito, essa mensagem simplesmente desapareceu. O comentário prossegue: segundo a história, alguns nem levavam um animal, pagavam alguém para levá-lo a ser sacrificado. Assim, o propósito de Deus na instituição do sacrifício para substituir o pecado foi totalmente desprezado. E eu sempre repito, Deus, ele não queria que os animais sofressem, mas a necessidade de ensinar o homem já levou a essa ação que, vamos considerar, era necessária. O homem precisava aprender a doutrina da substituição. Ok? Bom, para completar, Marcos 11, versículo 20 e 21, ele diz que pela manhã, porque Jesus havia amaldiçoado a figueira, eles vieram para o templo, lá a figueira secou, eles vieram para o templo, e agora já retornaram para Betânia, e no dia seguinte, já faltando aí 3 dias, né? Tá bom? Marcos relata o dia seguinte, quando eles voltam de Betânia. Veja, Marcos 11, versículos 20 e 21.
E eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. E Pedro, lembrando, disse-lhe: Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. Aqui Marcos, ele acrescenta também uma expressão, que ela secou desde as raízes, ou seja, Israel foi totalmente afetado. Mas pastor, como assim? Deus pode trazer uma árvore que a vida novamente, mesmo ela tendo secado a raiz, porque o que nós vemos uma árvore, ela seca, às vezes fica só o tronco, por exemplo, em meio a um incêndio. Mas se a raiz se mantiver viva, essa árvore pode brotar novamente. Agora, uma árvore que secou a raiz, ela não pode brotar. Não. Deus pode fazer isso. Então, Deus pode fazer até um corpo como o nosso, que foi desfeito há 6.000 anos, como o corpo de Abel. Abel morreu há cerca de 6.000 anos, né? Agora, em 2029, pelos cálculos da cronologia do Antigo e do Novo Testamento, vai completar 6.000 anos que Adão foi criado. Então, Abel morreu há cerca de 6.000 a 5.900 anos. Deus tem o poder de trazer esse corpo à vida e também transformar esse corpo. No momento do arrebatamento, nós acreditamos que isso vai acontecer com Abel. Ele vai ressuscitar nesse momento. Ok?